Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar no Salmo 75, um cântico que fala de um jeito muito forte sobre a soberania de Deus e o seu justo juízo. Sabe, num mundo que muitas vezes parece um verdadeiro caos, cheio de injustiça, este salmo é como uma âncora que nos dá esperança e uma perspectiva totalmente nova. Ok, vamos lá. O salmo já começa de um jeito que pode soar meio estranho pra gente. Ele não começa com medo, nem com pedido de socorro, mas com gratidão. Então a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa é: por que o povo de Deus começaria um cântico que fala sobre julgamento agradecendo? Para a gente encontrar essa resposta, vamos explorar o salmo em 4 partes. Primeiro, vamos entender o porquê do agradecimento por um Deus justo. Depois, a gente vai ver um aviso bem direto de Deus para os orgulhosos. Em seguida, vamos analisar a imagem poderosa do cálice do seu juízo. E, por fim, vamos descobrir como tudo isso aponta de forma incrível para nossa salvação em Cristo. Então vamos começar do começo, com essa gratidão toda da comunidade? Por que será que o julgamento de Deus é motivo de festa e não de medo para quem confia nele? Olha só essa repetição: graças te rendemos. Isso mostra uma adoração que vem de dentro, sabe? É algo intenso, que brota do coração da galera. Eles agradecem porque o nome de Deus está perto. E na cultura daquela época, o nome era tudo. Representava o caráter, a presença real da pessoa. E eles também declaram as maravilhas de Deus, ou seja, lembram das vezes que Deus agiu de forma poderosa na história, como na saída do Egito. Não é só uma lembrança vaga, é uma declaração de confiança baseada no que eles viram acontecer. É como se dissessem: a gente sabe quem tu és porque a gente viu o que tu já fizeste por nós. E aqui está o ponto principal. O jeito que uma pessoa encara o juízo de Deus diz tudo sobre o que ela pensa sobre o próprio juiz. Como eles confiavam no caráter justo e bom de Deus, eles podiam agradecer pela sua justiça. Pensa bem, quando a gente olha para tanta injustiça no mundo, o que mais queremos é que alguém justo e com poder para mudar as coisas finalmente faça alguma coisa. É exatamente por isso que eles celebram. O julgamento de Deus é a certeza de que o caos e a maldade não vão ter a última palavra. Agora, a voz no salmo muda. Não é mais o povo falando com Deus. Agora é o próprio Deus falando com o povo. E a mensagem, olha, é um aviso bem direto e sério para os arrogantes. A primeira coisa que Deus fala é que o seu juízo tem um tempo determinado. Ou seja, não é uma reação de momento, no calor da emoção. Ele age na hora certa e com justiça perfeita. E aqui vem uma ideia fantástica. O juízo de Deus não é para destruir, mas para firmar a terra. Enquanto a maldade faz o mundo todo balançar, o juízo de Deus vem para estabilizar tudo, para colocar as coisas no lugar. Deus continua o aviso dele com umas imagens bem fortes. Erguer a força, que no original é levantar o chifre, é a imagem de um touro selvagem, sabe? Que levanta os chifres em sinal de desafio antes de atacar. É o símbolo máximo do orgulho e do poder que a pessoa acha que tem. E falar com o pescoço rígido é a imagem clássica da teimosia. É bem visual, não é? A gente quase consegue ver essa atitude de desafio e teimosia que Deus está descrevendo. É a postura de quem se recusa a se curvar diante da autoridade dele. Vamos agora para o coração da mensagem do Salmo. É aqui que a ação de Deus como juiz de tudo é descrita como uma das imagens mais fortes e sérias de toda a Bíblia. O salmista aqui é direto e reto. A promoção, o sucesso, a verdadeira honra, nada disso vem de alguma fonte humana. Não vem do leste, nem do oeste, nem do sul. No mundo que vive obcecado por poder, por influência, por status, isso é um verdadeiro choque de realidade. Ele está dizendo para a gente parar de procurar isso em estratégias políticas ou em alianças humanas. A autoridade de verdade vem de outro lugar. E este é o centro de tudo no Salmo. Deus é o juiz. É Ele, e só Ele, quem tem a autoridade final para humilhar os orgulhosos e para honrar os humildes. A soberania de Deus é total. É Ele quem está no controle da história. E aqui o salmista nos apresenta uma imagem inesquecível: o cálice na mão do Senhor. Esse cálice representa a medida completa e inevitável da sua ira justa contra o pecado. O vinho espumeja e está cheio de mistura, o que o deixa ainda mais forte. E os ímpios, diz o Salmo, vão ter que beber até a última gota, experimentando o juízo de Deus por completo. Essa imagem do cálice é sem dúvida assustadora. Mas é exatamente aqui que a história dá uma virada inacreditável. Vamos ver como essa figura do juízo lá do Antigo Testamento se torna o coração das boas novas da nossa salvação.
Séculos depois, lá no jardim do Getsêmani, Jesus está orando ao Pai. E qual é o cálice que ele pede que passe dele? É o mesmo cálice do Salmo 75. Pensa só no peso desse momento. O cálice que os pecadores deveriam beber agora é oferecido a Jesus, o único que nunca pecou. É o cálice da ira justa de Deus contra o pecado de toda a humanidade, e ele está prestes a tomá-lo, por nós. E aqui está o ponto mais importante de todos. Jesus, o único justo, escolheu beber o cálice que nós merecíamos. Ele tomou sobre si toda a punição pelo nosso pecado. Ele suportou o juízo de Deus para que a gente não precisasse passar por isso. Essa é a essência do Evangelho. Na cruz, a justiça e a misericórdia de Deus se encontraram perfeitamente. A justiça foi satisfeita porque o cálice foi esvaziado. A misericórdia foi glorificada porque quem o bebeu foi o Filho e não nós. E o resultado para todo aquele que crê é simplesmente incrível. Não existe mais condenação. A salvação não é algo que a gente conquista, mas um presente que recebemos só pela graça, através da fé em Cristo. E é por isso que a nossa resposta, assim como a do salmista, é um louvor que não tem fim, não por causa da nossa própria justiça, mas por causa do que Deus fez por nós em Jesus. Nós cantamos louvores ao Deus de Jacó, o Deus da aliança, que sempre cumpre suas promessas de salvação. E esta é a promessa final do Salmo. E veja bem, não é uma esperança vaga. A ressurreição de Cristo é a prova de que essa promessa é real. O próprio Deus vai acabar com o poder dos maus e vai exaltar a força dos justos. A vitória final já foi conquistada e pertence a Ele. E a gente termina com essa reflexão. Saber que o juiz de toda a terra é perfeitamente justo, que ele está no controle de tudo e que em Cristo o juízo se tornou salvação. Como essa verdade muda a nossa esperança no meio das injustiças deste mundo e como ela molda a nossa humildade, nos fazendo lembrar que toda a honra e toda a exaltação vem somente dele.